Nova geração da Mercedes Classe S, enfim, aí a W223. Tem bastante coisa pra gente falar desse carro, tá? Eu imagino que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque tem vários detalhes que eu acho que vale a pena comentar com vocês, né? Então, assim, acho que a última geração foi a W222, né? Foi 2014, se eu não estiver enganado, há 6 anos, teve um facelift aí no meio. Tive a oportunidade de andar na versão 500 e na versão 63. Não andei na 65, mas andei na 65 na W221, eu acho, né? Algumas coisas que vocês têm que saber logo de cara, que é o seguinte: a Mercedes falou que não vai produzir a versão coupé do carro e nem a versão cabrio que tem na geração anterior. Simplesmente pela conta de baixas vendas. Aqui no Brasil, eu vou deixar até um card aqui em cima à direita, eu não me lembro agora de cabeça, mas não vieram tantos, de talvez por volta de 6 da cabrio. E a coupé vendeu bastante, né? Fez um tremendo sucesso, mas isso que realmente a mercado mundial não vale a pena, que não vendeu muito. E aliás, isso é um comum das montadoras, né? O que está acontecendo lá fora. Você olha a BMW, pouca gente sabe, se você não sabe, você vai saber agora. Se não quiser, segue lá no Twitter, que às vezes eu comento alguma coisa sobre. Mas a BMW, por exemplo, a Série 8 foi feita para ser um carro temporário. Para quem não sabe, nesse momento que eu estou gravando, a BMW anunciou há algumas semanas que a BMW Série 8 e a Série 8, eu vou incluir a M8 Competition também, a versão coupé e a versão cabrio saíram de linha. Muita gente ficou surpresa até, mas como? Não é possível, saiu. Por quê? Baixas vendas. A BMW, na verdade, ela suspendeu a produção desse ano, que ela falou que vendeu menos do que ela esperava, com possibilidade de retomar o ano que vem. Nós sabemos o que vai acontecer, provavelmente esse carro não vai nem se vir a produzir ano que vem, com o ano 2021, 2022, vão ser uma tiragem muito limitada e ela nem vai fazer tanto alarde assim, né? Então, o que está em linha da Série 8 e da M8 Competition é as versões Gran Coupé, inclusive chegou recentemente aqui no Brasil, né? Até eu vi lá. Mas também essa questão que a Mercedes percebeu, olha, essas montadoras de maneira geral estão percebendo que criaram muitas categorias. A gente comentou isso na artigo do Amigos por Carros. Cara, tem tantos modelos que a gente que é entusiasta, a gente fica perdido. Como é que você vai vender? Já tentei, conversei com pessoas que eu falei até, vendedores de várias marcas, como é que você vende, por exemplo, como é que vai explicar para alguém se vender uma Four Door ou uma Classe S para um cliente, a diferença, né? Eu sei que o pessoal vai falar Four Door é um carro... Não, é um carro pegada mais esportiva. Cara, ele tem banco de massagem. O banco é muito bom. O banco da S é melhor, mas... O all-around é melhor a Four Door, sabe? De maneira geral. Mas claro que a S é mais específico de luxo. Assim como os AMG GTs, assim, a GT eu vou falar coupé, né, que é o esportivinho, é o carro de tocada mesmo. Mas assim, cara, você começa a ver tanta categoria, sabe? Por exemplo, por que a Mercedes inventou a Four Door? O que ela fez na Four Door não podia ser na CLS? Aliás, falando desses dois carros, a Four Door e a CLS, a Mercedes não vai ficar muito tempo com esses dois modelos em linha, né? A Four Door e a CLS são carros que tendem a sumir por dois motivos. Primeiro, com esse negócio da combustão, né? O fim de uma era aí no Euro 6, infelizmente. E também esse surgimento dos SUVs, na modinha dos SUVs, né? Que o Chris Harris tanto condena. Já comentei já aqui no NBcast, que o pessoal fala que a gente vai olhar com vergonha pra trás, né? Disso, que isso vai ser uma era, como se fosse uma era dark. Ah, lembra lá? Em 2010, até 2020, lá um monte de SUV. Nossa, como a gente era retardado, o povo era idiota naquela época. Eles falam assim. Eu espero, porque infelizmente a tendência é ser tudo SUV, então vários sedãs da marca vão sair. Por exemplo, recentemente a Mercedes anunciou a nova Classe E, né? A gente comentou lá no artigo no Amigos por Carros. E já vazou um desenho da Classe C, até eu coloquei no Twitter, se eu não me engano, tem uma foto bem de longe lá da Classe C nova, né? A tendência é que esses dois modelos vão ser os últimos também, da Classe C e da Classe E. Aí você fala, vão sair de linha Classe C a Classe E? Na verdade, a especulação que fala especulação, já é meio fato, a Mercedes já anunciou isso. A próxima geração, eles vão juntar a Classe C e a Classe E. Eles até falam que o nome vai ser CLE. E a Four Door e a CLS são segmentos que vão desaparecer. Aí a gente vai aparecer um monte de versões EQs aí, né? As SUVs, até a versão da Classe S dessa anunciada que eu vou falar hoje, a W223. Ano que vem a Mercedes vai anunciar a EQS, que é a versão elétrica desse carro. Então, assim, em um momento você vai ver essa S compartilhando com a EQS ao mesmo tempo, o mesmo carro, mas um elétrico e outra combustão. Acho que é meio que o que está acontecendo agora com a Porsche, né? Você tem a Panamera e você tem o Taycan. Eles vão conviver. Em um certo momento, o Panamera tende a desaparecer, assim como a Classe S também tende a desaparecer, né? A Mercedes sempre falou que inventou um monte de coisa, né? Referente à tecnologia, e eu sou assim, um curioso referente a isso, a tecnologia, né? Às vezes a gente tá comentando assim, puta, esse carro já tinha, a gente conhece algum amigo que comprou algum carro, alguém que a gente conhece, puta, então, nesse carro já tinha alguma tecnologia, sei lá, freio ABS e tal.
E a gente vai discutindo, né? Cara, como será que surgiu isso, né? Ou tipo, às vezes você vê alguém falando pro proprietário, esse foi o primeiro carro com tecnologia tal. Certas coisas na minha cabeça eu sempre falei, Aí eu, curioso, né? Eu falei, fui buscar nada, isso já tinha muito tempo, né? Então a Mercedes, o sinônimo de Mercedes classe S sempre foi vendido pra gente que é um carro à frente do seu tempo. Jeremy Clarkson falou isso na W221, lançamento da W221, né? Que ele fala o seguinte: If you want to know what toys are going to be fitted to your ordinary family saloon in like 10 years' time, there is only one place to look. Então, até poderia ser naquela época, né? Mas hoje, com referente à tecnologia, não só embarcado em carro, avião, navio, computadores mesmo, tablets, TVs, um carro desse já não é mais a referência, não é mais o norte, né? Tipo, todo mundo, o que a classe S lançar, siga que aquilo que vai ser. Não necessariamente, a gente viu próprio na Mercedes, por exemplo, na classe E, não essa mais nova que anunciou a geração anterior, a gente viu, por exemplo, o Parallel Parking, né, aquele estacionamento em paralelo, você sair do carro, o carro estacionar para você sozinho, ou dar ré, ou tirar da vaga, os ascensores que se alguém tá vindo com tudo atrás, ele já pisca avisando, vai devagar, eu tô parado aqui, o freio, né, piscar o freio. Cara, isso não veio na classe S, isso veio na classe E e vários outros carros. Então assim, hoje a tecnologia tá mudando e evoluindo tão rápido, que você não pode simplesmente esperar, por exemplo, 6 anos, desde a última S, para você inovar 6 anos depois, né? Então, eu entendo até aquela época da W221 ter sido uma referência, mais ou menos, que eu vou explicar já. Hoje em dia, assim, não é. A última geração já não era muita referência. Assim, quando lança, assim, não que ela desenvolve, ela cria tecnologia, na verdade ela evolui algo que já existe no planeta. Isso eu concordo, tanto que seguramente, se a gente falar de tecnologia de conforto, se bem que a Rolls-Royce está vindo muito forte com o Ghost no último aí que eu gravei, vou deixar um card aqui à direita se você não viu o último briefing aí, mas sempre falo que a classe S tem uma tecnologia a mais, né? Acho que nesse momento em que eu tô gravando, que esse vídeo tá indo pro ar, sim, a gente pode dizer que referente a luxo e conforto, a S não vou falar à frente do seu tempo porque não é algo muito revolucionário. Acho que está à frente do seu tempo. Eu acho que, por exemplo, vamos falar um paralelo aqui também. O Steve Jobs, quando apresentou o iPhone, a gente falou tanto no NBcast isso daí, né? Recomendo todos a ver. Vou deixar o link na descrição, vai. Tem até dublado isso, tá? Dublado não, perdão. Tem até legendado isso em português. Ele apresentando, e eu lembro na época, porque antes você tinha tudo aqueles celulares com teclas, sabe? Como é que eles chamavam? Era PDA, né, que eles chamavam. E você via daquilo, aí você vê que virou o iPhone, a referência todo mundo acabou copiando. Aliás, quando você vê a apresentação é genial, porque você não espera isso. Ali foi exatamente pensar fora da caixa, né? Então a classe S, claro, ela é nova assim como qualquer carro que lança desse alto padrão, não só da S, a série 7, o A8, ou outros carros esportivos tipo do grupo Volkswagen, a gente pode falar até da Porsche ou até separadamente da Ferrari em questão de dirigibilidade, são carros que inovam, mas falar que está muito à frente do seu tempo, acho que a última coisa de carro que eu vi muito à frente do tempo talvez foi a Tesla, o negócio do carro elétrico, a apresentação disso hoje é comum, hoje todo mundo tem modo de falar, né, mas na época são coisas assim, então você está muito à frente, tipo, nossa, só tem que olhar para um lugar, não, hoje já é bem diferente, né. Então, na minha curiosidade, eu fui atrás, né, para pesquisar várias coisas, como, por exemplo, a primeira mentira que é contada pra gente é que quem inventou o carro foi a Mercedes. Não foi a Mercedes. Na verdade, você vai descobrir, eu gravei até, recomendo a todos, eu vou deixar na descrição, tem um NBcast que eu, Matheus Henrique e o Lalo, acho que o Gustavo também participou, não de todos participaram, mas foi muito legal que a gente falou sobre os carros mais belos. A gente, desde a origem, acho que o primeiro episódio em especial que eu falo até 1939. E que a gente vai... no primeiro episódio eu contei muita coisinha sobre... referente a tecnologias ou onde surgiu o primeiro carro. E a gente foi falando dos carros mais belos daí em diante de cada capítulo. Mas lá eu comento lá de muita coisa ter existido em 1700, 1800, carro, coisa movida a vapor. A Mercedes propriamente, ela colocou o conceito comercial como carro, mas o carro não foi mesmo a Mercedes que inventou, né? Até é interessante que na história que eu me lembre assim, você fala assim, a Ford foi a primeira empresa que produziu carro, né, assim, em larga escala. Então, não necessariamente, na verdade, pouco antes a Oldsmobile, uma empresa americana infelizmente não existe mais, ela revolucionou muita coisa a Oldsmobile, ela foi o primeiro carro de produção em série. A Oldsmobile, antes da Ford. A Ford foi produção em massa, né? Até eu tô lembrando de uma outra coisa paralela. Tem não sei se pode falar meme,
Mas tem uma... não sei se é charge também. Eu recebi por WhatsApp, esses grupos de tia do WhatsApp, que é muito engraçado. Que o pessoal... a foto era o seguinte, era o Silvio Santos e o criador da Gurgel com aquele Gurgel Itaipu, que é um carro totalmente elétrico, né? Aí lá que o Brasil sempre matou os seus empreendedores desde sempre. Em 1900, não sei se era 76 ou 74... o senhor Gurgel estava apresentando o Itaipu primeiro carro elétrico. Na época, acho que a Apple não tinha nem surgido. Não, como é que era? Acho que Elon Musk tinha nem nascido. A Microsoft, acho que faltava 3 anos para fundar. Os negócios, umas besteirinhas que disseram lá. Só que assim, você olha aquilo, você fala, nossa, os caras falam como se o senhor Gurgel tivesse inventado o carro elétrico. Cara, carro elétrico existe há muito tempo. Existe antes da Primeira Guerra, tá? Tem questões lá no final de 1800, mas você vai ver assim a questão que a eficiência do carro movido a gasolina era melhor porque assim era menos pesado, você conseguia, os caras refinavam lá de uma maneira que você não precisava de altas quantidades de energia para carregar a sua bateria. Então assim, o carro a combustão na verdade ele ficou muito mais viável e muito mais barato que o carro elétrico. Mas é que a história que eu vi, que eu recebo, eu falei, puto, o pessoal coloca aí, porque quem não conhece, não é um petrolhead, um entusiasta, o cara olha, acha que o senhor Itaipu, tipo, veio com uma tecnologia revolucionária antes que todo mundo, só que o Brasil não incentivou. Cara, não é assim, tá? Não é vitimismo dessa maneira, né? E eu fui atrás de várias coisas que eu descobri, né? Por questões, eu falei, eu sou um curioso de tecnologia, eu vou atrás, eu quero ver quando que a Mercedes inventou tais coisas, o pessoal fala tanto, a classe S, eu vi por conta do Jeremy Clarkson, né? Você fica aquilo martelando na tua cabeça, né? Caramba, os caras são revolucionários. Aí eu fui lendo várias coisas que na verdade não é bem por aí. Como, por exemplo, freio ABS. Aí eu descobri que, tipo, o freio ABS foi desenvolvido em 1920. Foi feito inicialmente em avião, porque o pessoal tava com questão de pousar o avião logo no início dele em pistas escorregadias ou em gelo. Aí um cara desenvolveu na década de 20, um francês na verdade, aí foi patenteado por um alemão na década de 30 e foi aparecer tipo no carro pela primeira vez. Não foi na classe S, não foi nem na Mercedes. Em 1960 apareceu num tal de Jensen FF. Na Mercedes foi aparecer tipo 18 anos depois, né, em 1978. Aí foi uma das coisas que eu falei, caramba, os caras falam que inventaram, mas já tinha num outro carro de rua, qual que é a questão, né? Aí você vai descobrir outras coisas como, por exemplo, o airbag, não. Airbag foi Mercedes, certeza, tal, né? Num carro de rua foi o Impala, em 1973. Na Mercedes, só veio em 1981. Aí você vai pesquisar mais, você vai falar, tá, beleza, e o airbag no passageiro? Foi a Porsche, em 1987, no modelo 944. Primeira com airbag lateral foi a Chrysler, em 1988. Aí uma coisa que a Mercedes se gaba muito, eu não entendi essa até hoje, que eu fui olhar um pouco sobre navegação via satélite, que eles chamam do Satellite Navigation, ou tal do SatNav, né? Aí eu falei, não, isso é certeza que foi a Mercedes. Aí você vai descobrir que em 1981, na verdade a Honda e a Toyota já tinham desenvolvido. Aliás, na Toyota, foi no Celica, se eu não me engano foi na terceira geração do Celica. Cara, em 1981. Aí você vai ver coisas quando chega na década de 90, aí você vê Mitsubishi, Mazda, Toyota atualizando e nada da Mercedes. Aí você descobre que o primeiro carro europeu com Satellite Navigation não foi o Mercedes. Uma BMW Série 7, lá em 1994. Então assim, cara, eu fui muito desacreditando em muita coisa da... Aí eu fui descobrindo várias outras coisas, como por exemplo, o controle de estabilidade foi em 1986, um carro americano lá. E aí eu falei, caramba, mas a Mercedes não inventou nada? Será que tudo que contam isso é mentira, né? Aí vou olhar outras coisas também por curiosidade, suspensões adaptativas, né? Eu vi que isso eu já sabia, já que não era Mercedes, era Citroën lá na década de 50, num Citroën chamado Traction Avant. Até engraçado porque eu não sei qual geração que foi na geração passada, na W221. A Mercedes mostrou aquela tecnologia do Magic Body Control, né? Até ela usou algumas galinhas para fazer aquele movimento que vai segurando assim e vai balançando a cabeça, né? Aliás, uma propaganda muito boa. E eu lembro que na época os fanboys da Mercedes falaram, nossa, você viu agora? O carro absorve todo o impacto e tal. Aí eu falei, vi, legal, mas sabe que isso já existe, né? Aonde que já existe? Cara, tem um vídeo no YouTube, vai aparecer aqui até no meu computador, eu vou deixar no link na descrição também, um vídeo do Tiffany Dell da Volvo S60R.
que eu, se eu não me engano, acho que é de 2004, que ele tem um modo Comfort lá, que até você vê, acho que era na época do Top Gear, mas não é um vídeo do Top Gear, é um vídeo promocional, eu acho. Ele participou do FIFA Gear, a gente tá no canal Love Cars, né? Aí você vê a Volvo, a suspensão balançando assim, e você vê o copo de água, ele não caindo, nem saindo, nem nada, tipo, ele ficando totalmente estável. Eu falei, cara, isso é o Magic Body Control que a Mercedes diz que inventou, né? Aí, cara, é aquele negócio que eu falei, puta, os caras mentem na cara dura. Aí quando eu perdi muita credibilidade em montadora, assim, olhando assim, eu falei, quando os caras falam que é a primeira do mundo, única do mundo, eu já falei, isso é papo. Independente se for verdade ou não. Tem algumas coisas que são verdades mesmo. Uma coisa que eu reparei foi o seguinte, a Mercedes não cria, na verdade ela inova muita coisa. Então pega uma coisa que ela tem e ela dá uma considerável melhora, vai. Acho que também em paralelo a esse negócio que eu falei da Apple aí, do Steve Jobs, que hoje é o contrário, né? Hoje a Apple não inova tanto em questões de tecnologia, até quando lança alguma coisa e já existe. Eu acho até engraçado as brigas dos fanboys de Apple e Android, né? Pra mim eu tive os dois assim, acho que os dois são bons celulares, tem a sua questão dos dois, acho que hoje a Apple é muito gourmetizada, sabe? Ela não é mais o top de tecnologia, mas tem algumas coisas muito interessantes, como por exemplo a câmera, se bem que eu andei no meu celular agora, não nesse vídeo, mas eu uso a câmera do Google para tirar foto, e eu vi que a câmera do Google é um negócio surreal, sabe? O algoritmo dele, eu não vou falar que é melhor que o Apple, mas assusta, sabe? Assim, pro nível do telefone, para comparar com o modelo top, é impressionante, né? Então, você vê assim, a Mercedes, na verdade, ela pega o que tem e melhora. Coloca um novo estágio. Acho que a Apple faz muito isso. É até engraçado quando os fanboys da Apple falam, olha, você viu que a Apple agora? Eu falei, cara, isso já existe há muito tempo. Então é engraçado, é tipo isso, sabe? Então eu olho de longe assim, eu gosto, como eu falei, eu sou um entusiasta, gosto das marcas, acho legais das tecnologias, mas acho engraçado esses marketings que eu chamo de marketings barato, vai, para tentar vender produtos que eles teoricamente não precisam, né? Então assim, não é que eu peguei raiva, e os fanboys da Mercedes provavelmente devem ter um monte de gente agora raiva de mim, mas assim, cara, é só você ir atrás, e não é difícil você achar, você tem um Google do teu lado, né? Até é legal porque geralmente quando você vai procurar alguma tecnologia, o primeiro site que aparece é o Wikipedia, né? Eu sei que muita gente não gosta do Wikipedia, mas é legal que o Wikipedia lá embaixo ele coloca as referências, você vai no próprio site de história e tudo mais, você consegue ler muita coisa de referência em fotos, porque foi criado, tem uma história, né? Cara, recomendo tudo. Aí você vai descobrindo várias coisas. Eu tô pra ver uma coisa que a Mercedes descobriu. Tipo, ela inventou, ó. Pá, aqui, ó. A gente inventou, foi primeiro, ninguém tinha nem noção na época. Eu tô pra ver. Se alguém souber aí, puder me passar, e quem sabe a gente descobre alguma tecnologia junto. E como eu falei, na verdade, eles inovam o que já tem, ou melhora, colocam num novo estágio, né? Bom, mas fora tudo isso daí, vamos falar um pouco sobre a classe S em fio, viu? Parte do vídeo já tá grande, mas vamos falar propriamente dela. Eu queria saber a tua opinião, o que você achou do visual dela, da frente, da traseira, o que você mudaria? Eu achei ok. O pessoal fala que, tipo, perdeu um pouco a classe do carro, né? Talvez o Ghost aí mantenha muito mais o nível de presença, talvez. A classe S parece uma classe E um pouco diferente, a classe C que vai vir também é uma derivação, né? Até o pessoal fala que tá ao contrário, a classe C agora que tá digitando a regra no grupo referente a design, ou até a classe E. Eu gostei da frente, achei ok, a traseira achei um pouco CLS, 3/4 para trás assim, eu achei estranho, porque não parece nada com Mercedes, eu até achei que parece um Kia, ou um Hyundai, eu falei, nossa, realmente não parece nada. Mas assim, questão de gosto, né? Vi que a Mercedes tem uma chavezinha nova lá, bonita, diferente, nada inovador, mas é interessante, como eu falei, que ela pega de tecnologia e ela coloca, ela evolui ou copia ou melhora um pouco, né? Até para os fãs da Tesla aí que estiverem vendo, vocês viram que o negócio de desbloqueio e abrir a maçaneta assim é igual das Teslas, né? Então eu fui vendo várias características assim que, cara, a Mercedes assim, então até agora que eu vi, não vi nada de inovação, né? Você olha nos faróis lá na frente, você tem um opcional lá que ele projeta, né? O tal do Digital Light System, né? São 3 lentes que projetam até 1.3 milhões de pixels, na verdade, que você pode até projetar vídeo, né? É assim, esse tipo de tecnologia já existe, tá? Até eu falei no Amigos por Carros, numa Cartigo, é do Audi e-tron Coupé, que até a ideia é você desenhar faixa no chão, de você projetar escritas, tal, até num desenho da Mercedes aí aparece projetando alguma coisa, no da Audi até eles escrevem, acho que na parede escrito e-tron. Então assim, o que a Mercedes, teoricamente, eu tinha ouvido falar dessa tecnologia Digital Light System, mas tipo, há uns 5 anos que a Mercedes estaria desenvolvendo. Bom, a Audi chegou antes e pegou pelo menos esse glamour pra ela, né? Esse é um item opcional. Aí quando
você entra no carro, você vê aquele LCD no centro gigantesco no meio do painel que eu vi uma galera condenando quando tava no protótipo. Até quando você vê pronto, você fala, olha, onde será que eu já vi isso? Será que eu vi isso na Tesla, na verdade? É até legal, a título de curiosidade, não sei se quem tá acompanhando já leu o livro do Elon Musk. Na verdade, o livro não é dele, é escrito por um jornalista baseado nos fatos dele, né? E ele fala lá na época do Model S, aliás, o Model S com essa tela no meio veio o quê? Há 6, 7 anos atrás, hein? Boa inovação, hein, Mercedes? Boa. Ele comenta lá a história que, se eu não me engano, foi a referência dele, acho que foi o iPhone do Elon Musk, que o Steve Jobs tinha lançado, gostou do negócio do touch e tal, mas é uma telinha, o telefone é pequenininho, né? Tá, eu quero isso grande, quero isso tamanho de uma TV no meio do carro. Aí os caras falavam, cara, isso não existe. Não, tudo bem, a gente não existe, a gente desenvolve, mas cara, isso é impossível e tal. E eu lembro no livro ele fala alguma coisa que foi pesquisar, se não me engano, foi uma empresa africana para ajudar a desenvolver essa tecnologia desse mega tablet no centro do carro, assim. Cara, e você vê como que é, né? Isso há 7 anos, antes da Mercedes, hein? E eu vi assim, como o pessoal foi evoluindo, a Mercedes adaptou talvez melhor no painel, aquela posição, integrou, mas, cara, até o futuro. É até engraçado que eu vi alguns vídeos do pessoal fazendo referência e comentários nos vídeos, assim, eu vi vários sobre. O pessoal não quer que você pega o telefone na mão, mas você pode... A única diferença daqui é que você vai tocar com a tua mão, mas você vai ter um mega tela no meio. E é engraçado que nessa tela no meio, quando você entra no carro, você senta, depois que você calibrou o carro antes como sendo um proprietário, ele já identifica que é você por câmeras dentro do carro. Então você fala, William, tudo bem? Bom dia. Já é tipo assim, né? E para você usar o tablet central lá, você vai pela digital ou pelos olhos do carro, ou até por senha mesmo, ele desbloqueia, né? Então você vê assim, tipo, a Mercedes, ela pega o que já tem, já inova e coloca um novo nível, sabe? Esse é o próximo estágio. Então, eu fui vendo muitas coisas, já tinha essa ideia da S anterior, né? Fui acompanhando o lançamento, eu gosto de ler o press release, como eu falei, press release gigantesco, assim, várias coisas. Eu falei, nossa, quanto drama, meu Deus do céu, sabe? Não, que nós somos uma empresa inovadora, no ramo desde sempre, não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu vou lendo assim, lendo, eu falei, beleza, li tudo, nada demais, deixa eu ver os vídeos agora. O que eu fiquei interessado foi esse negócio do projetor de escrita no farol, mas eu falei, deve ser igual do e-tron, segundo o que tá escrito no press release, né? E é legal também essa história outras questões você tá sentado no motorista e você vê que tem câmeras olhando o tempo todo, tem sensores na sua frente. Aliás, tem um sensor no painel, se vocês verem, são 2 pontinhos meio lilás, meio roxo, que ficam piscando assim, que observem o comportamento dos seus olhos, né? Aquilo não foi a Mercedes que inventou, na verdade isso já tem na M8, tá? Tem um vídeo do Doug DeMuro, que ele faz uma espécie de um review, é um review mesmo, estilo você viu o Doug DeMuro, na M8, eu não lembro se era Coupé ou Gran Coupé, é a Competition, né? E ele fala que lá tem uma tecnologia semi-autônoma, a Mercedes fala que é o estágio 3, né, de tecnologia autônoma, que você consegue ficar por algum tempo o carro dirigir sozinho, né? Tá, isso já tem na BMW, tá? Na M8, como eu falei. O Doug DeMuro até fala lá que, inclusive tem essas 2 luzinhas também no vídeo dele, assim. Cada luzinha fica de olho nos seus olhos. Então, teoricamente, assim, você está no volante lá, segurando e tal. E na BMW, que eu acredito que deve funcionar a mesma coisa na classe S, você fica olhando pra frente, né? Então, imagina assim, que eu tô olhando pra vocês aqui, é que eu estivesse olhando, dirigindo mesmo. Então, eu tô olhando. O carro, ele fica monitorando os seus olhos o tempo todo. Então, assim, você pode até ter tirar a mão do volante, mas tem que ficar olhando pra frente o tempo todo. Se o carro percebe que você tirou os olhos da rodovia para olhar para o lado ou abaixar ou pegar alguma coisa, automaticamente ele já começa a apitar e já quer que você assuma o volante de novo. Essa é o tal da direção semi-autônoma nível 3, né? Que deve funcionar alguma coisa na classe S mesmo. Então, a questão é o seguinte, ele deixa dirigir em baixas velocidades, pelo menos da BMW, mas eu acredito que na Mercedes seja a mesma coisa. Acho que até 50 km por hora. Então ele deixa você assim, para você parar no trânsito, ele lê pro semáforo, tudo, mas ele quer que você olhe o tempo todo na frente. Que qualquer coisa você assume, sabe? Se o carro não conseguir interpretar, o algoritmo interpretar, você já assume na hora. Usa o freio, acelerador, você desvia o tempo todo. E é legal porque esses sensores que tem na frente, eu não vi se a M8 tem isso, tá? Mas na S que eles falam, ficam monitorando os olhos, até a ponto de, se você tá no motorista, então você olha pro retrovisor assim pro lado, o próprio retrovisor ele calibra para você não ficar ajustando manualmente, né? Não só aqui do lado você olhar o espelho de lá, mas como olhar o espelho da direita também. Cara, é o tipo de tecnologia, tipo, é legal, mas não é um negócio inovador assim, tipo, nunca visto antes, né? Esse comportamento, como eu falei, já tinha na BMW. E muita coisa que tem, como eu falei, que eu desacreditei um pouco da Mercedes, que eles vão o tempo todo inovando, né? E é legal da parte da tela central que eu vi que ele não é por clique, mas você consegue chegar com o dedo muito próximo assim da tela e ele identificar que você
quer clicar por indução, que a gente fala, então ele vai ter aquele clique do seu telefone que você toca, ele meio que vibra, né? Ele se sente tipo um botão capacitativo, né? Que a gente fala. Então ele percebe isso. Cara, é legal, tá? Tem carros que tem esse negócio do touch de longe já, não é algo inovador da Mercedes. Mas tem uma coisa, até quem me lembrou foi o Sertório até. Tem um carro que é aquele Lykan Hypersport. Não sei se vocês conhecem, qualquer coisa vai aparecer pra vocês. Tem um vídeo da Supercar Blonde, tem até no YouTube que alguém fez upload. Esse carro, eu não sou muito fã do visual dele e tal, mas ele tem um negócio de touch holográfico, que você nem toca, o negócio, ele é um holograma. Então você clica no meio assim, e o carro seleciona, ela vai apertando o dedo assim, trocando de música, mexendo pro lado. Eu falei, cara, isso aí é mais revolucionário que o que tá na Mercedes, né? Então foi muita coisa que eu falei assim, nossa, o jeito que eu tô gravando esse vídeo parece que eu sou um hater Mercedes. Cara, eu gosto do produto, acho que são excelentes produtos, conforto é inacreditável desses carros, eu gosto mesmo. A Fordor, como eu falei, me impressionou de uma maneira que eu não fosse achar que fosse possível. E eu fui vendo várias coisas da Mercedes e falei, cara, legal, bom, evoluíram. Então eu tô olhando mais a classe S como tipo, eles pegaram, juntaram um pacote de tecnologia e lançaram, mas algo que já existia, né? Ou melhoraram de um estágio, de um nível um pouco maior, né? Até nesse negócio do painel, fala que no painel do central mesmo, né? Tem o visor é meio 3D, né? Talvez até um pouco holográfico, mas é que na TV é meio complicado você ver no monitor, né? Ou no celular, mesmo se bem que o Alex, o cara que tá filmando junto com ela, que eu acho que é o marido dela, pegando de lá dá pra você ver o negócio holográfico, né? Mas é legal porque eles falam que o computador ali da Mercedes ficou 50% mais rápido que a geração atual, né? Aí a Mercedes tem um sistema daquele do pre-safe, né? Esse pre-safe, na verdade, é um sistema que ela fala que ela prever qualquer tipo de acidente. Então tudo que vai acontecer um acidente você dentro da S ou de outros carros também, a classe C também tem alguma coisa. Ela já ajeita o carro de uma maneira. Eu lembro da geração anterior que numa batida ela ajustava o banco de uma maneira que na hora da batida você como ocupante teria o menor dano possível, né? E nesse pre-safe agora, nesse estágio da S, agora tem alguma coisa que também já tem no A8, tá? Quando ele vai perceber que tem uma colisão lateral, ele sobe o carro um estágio acima, até eu vi lá que é tipo questão de 8 centímetros. Então, para ele jogar toda a distribuição do peso na soleira do carro, na parte de baixo, que é onde tem a força, onde tem a rigidez do carro. Então, se alguém for bater do teu lado, o carro dá um pulo, não é um pulo, ele aumenta assim a lateral em 8 centímetros quase instantâneo, tem até um vídeo mostrando isso daí, então ele absorve o impacto de uma maneira que não pegue diretamente os ocupantes do carro, né? Aí você tem outra coisa que é o tal do E-Active Body Control, sistema de suspensão hidráulica que compensa a rolagem, algo que já tinha na GLE. Tem muita coisa que, como eu falei, não dá para esperar 6, 7 anos a própria empresa, não, deixa essa inovação para S, não, deixa essa inovação nessa, é porque as outras montadoras estão evoluindo o tempo todo, então tem essa briga de mostrar novas tecnologias, né? Então essa da GLE, que é uma espécie do Magic Body Control mesmo, né? Então, em curva ele evita aquela sensação de rolagem, que até de você não ficar sambando no carro, sabe? Então ele compensa, assim, quando você tá fazendo uma curva, sei lá, pra esquerda, por inércia, seu corpo tende à direita, né? Então ele compensa as suspensões de fora, elas aumentam. Dependendo do modelo, você tem alguma coisa de bolsa niar aqui do lado, perto da tua barriga, aqui para você não ter aquela sensação de rolagem, ou se coisas de rolagem desagradáveis, principalmente se você tá em serra, né? Até eles falam assim que em alta velocidade, quando você passa de 160 km por hora, as suspensões do carro abaixam 2 centímetros para dar mais estabilidade. Rodas traseiras esterçantes, mas hoje chegou num nível maior, né, como eu falei. Também, a roda traseira esterçante também não é uma coisa Mercedes também não, tá? Tem coisa da década de 80. Final da década de 80 para 90, os japoneses, né? Tinha alguma coisa nos modelos anteriores. A Porsche acho que voltou de novo com esse negócio da roda traseira esterçante na GT3, o 991. Aí hoje meio que todo mundo tem. Com a questão da roda traseira esterçante tem duas coisas muito legais, né? Ajudar a fazer aquele negócio da manobrabilidade, se existe essa palavra, como eu falei no anterior do Ghost. E também em alta velocidade você dá mais estabilidade, né? Então embaixo a roda de trás vira no sentido oposto. E agora é até 10 centímetros se você pedir o opcional da roda menor. Até ele tava vendo que o diâmetro, né, de ponta a ponta, cara, você consegue fazer uma curva assim num diâmetro de 2 metros, é inacreditável, até falando que é igual de uma classe A, né? Você pedir a roda maior e faz em 4,5. Mas a ideia é a seguinte, cara, é pra você exatamente aquela coisa ruim que às vezes você tá num shopping, você quer entrar numa vaga, você tem que entrar de ré que é melhor, né? Cara, legal na S é porque ele pode entrar de frente, assim, você pode entrar de frente, ou então o próprio carro
permite que ele estacione, né? Então ele estaciona pra você vindo de frente. Cara, é muito legal, isso dá uma puta diferença na hora de você manobrar um carro, né? Eu vi também que ele identifica carros que tá atrás de você, se serviço de emergência pra te avisar e abrir passagem. Tipo, olha, tem uma ambulância chegando, abre caminho pra ela, te avisa. O carro tem 4 microfones espalhados pelo carro, ou seja, quando a pessoa tá... Porque assim, cada assento tem um microfone e tem um tablet. Então se o teu filho lá atrás à direita quer pedir algum comando, né? Você tem o negócio do Mi Books lá, o MBUX, né? Que a gente fala o Hey Mercedes, que ele interage com você e você pode pedir o que você quiser. Por esses 4 microfones, então é o seguinte, cada pessoa pode interagir com o sistema de uma maneira diferente até ao mesmo tempo. Então, sei lá, por exemplo, a pessoa que tá lá atrás à direita tá pedindo para aumentar o ar-condicionado individual dela. Aí a pessoa da esquerda tá pedindo ao mesmo tempo para trocar a música dela. E é legal que eu tava olhando que os tablets, os 4 no carro, eu vou contar 4 porque assim, são 2 atrás, você tem o do meio central e você tem um pequenininho lá atrás que funciona como controle remoto, que você pode até controlar os outros tablets, né? Você fazendo isso, você consegue interagir os 4 tablets junto. Você pode, por exemplo, se seu filho lá atrás, pai, ouve essa música, ele joga lá pra frente, ele pode colocar no painel do carro. Isso tudo com permissão, né, do carro, permissão de paz, aquelas coisas todas. Cara, você pode fazer tudo, você pode estar lá atrás e você controlar todo o carro, sabe? Desde o limite de velocidade, putz, o motorista é muito rápido. Você mexe no controle o cruise control diminuir, você consegue fazer praticamente. Óbvio que precisa estar desbloqueado para quem tá atrás, até porque uma criança faria sacanagem, né? Mas é interessante saber que, assim, você praticamente não precisa mais dirigir o carro, sabe? Você pode dar comando. Teoricamente a gente tem tecnologia de direção autônoma, a Tesla já provou aí, mas é aquela questão de legislação, tem pessoa que é louca, o ideal é assim. Porque tem gente que é sem noção, tem gente que vai... Tem vídeo que você acha no YouTube de gente no autopilot da Tesla dormindo dentro do carro. Cara, não faz isso, sabe? Uma coisa é você tá cansado, né? Tipo, puta, eu não quero dirigir, vai. Mas deixa cair, mas você fica pelo menos de olho, né? Mas tem gente que passa outro nível. Então eu entendo. Eu não sei como é que vai ser esse negócio de direção autônoma, porque esse carro até é nível 3, né? Muitos carros, a maioria é nível 3, mas até pode, mas é que o computador de bordo não deixa. Eu acredito que você passar o computador, você consegue desbloquear tudo. Você fazer 100% autônomo, mas é que a legislação não permite mais. Não é que não permite mais, é porque as pessoas são loucas, entendeu? Tem gente que extrapola, que quer testar tudo, né? O que mais? Novo desenho do volante, né? Um volante novo aí. Achei um pouco exagerado o símbolo da Mercedes no meio, mas bem melhor que aquele volante antigo que tinha, acho que na Mark 1, que eu chamava de Batata Smile, né? A única coisa interessante é a Mercedes, né? Porque eu achei muito inovador e muito interessante o volante da Ferrari, que ela tirou aquelas aletas lá atrás, né? Algumas empresas fizeram isso também, colocaram tudo no volante, tudo, e falaram, muito mais fácil. Aquelas aletas atrás é feio, de dar a seta pra cima, ligar o limpador. No início, na 458, que eu acho que foi a primeira Ferrari que teve isso, as setas geniais, alguma coisa de limpador e de farol alto é um pouco confuso, mas depois você pega, é questão de acostumar, e eu vejo a Ferrari desde isso não tendo mais aletas. Até o Gordon Murray vai colocar na T50 dele, né? E eu vi a Mercedes com aquela coisa antiquada ainda atrás. Então, tem algumas coisas interessantes, né? Falei, caramba, e os caras colocam umas coisas complicadas no touch ali na esquerda do volante ou na direita, que o pessoal tá até reclamando referente, puta, é um pouco complicado de mexer, precisa acostumar com a sensibilidade, e o pessoal fala que aquela questão da pessoa mais ela não tem a mesma sensibilidade de uma pessoa mais nova, né? Então, cara, vamos ver como é que vai ser isso daí dos touches da Mercedes. O próprio painel de indução, ainda achei que a Mercedes ia vir com uma tecnologia realmente de no touch, tipo, você pode fazer isso pelo MBUX, né? Você pedir tudo por voz, mas ser um negócio bem ágil, porque ainda você tem muita coisa touch. Eu esperava ver isso. Talvez o que a Mercedes vai falar que é 100% não touch, talvez venha na EQS, que é totalmente elétrica. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Eu vi lá também os modos de condução, né? Comfort Sport, Sport Plus, Eco Individual. O Individual é configurável e tem um novo modo lá que eles chamam de Curve. É um modo exatamente para fazer manobras, né? Sistema de som Burmester 4D, 30 alto-falantes, tem um no teto agora, nunca vi isso. Eles não deve ser o primeiro carro com teto, mas, cara, é absurdo os níveis de alto-falante. Então 4D, por que eles falam 4D, né? Também não é o primeiro carro que tem isso. Eu não me lembro se foi a Bentley. Pode ser a Bentley. Qual a questão do 4D? Você já tem sensação física, né? Então, basicamente, o pessoal fala que o som do carro vibra no volante. É como se tivesse um subwoofer dentro do teu banco, né? Então, assim, a música tá tocando lá, então você sente a música como se fosse dentro do teu corpo, entrando na tua alma, sabe? Então, é interessante. 30 alto-falantes no carro. Deve ser um negócio da hora, principalmente você colocar algum show assim, pra você sentir como se estivesse propriamente no show, né? Eu fico imaginando como é que vai ser isso futuramente quando tiver telas holográficas
telas holográficas é ótimo, né? O sistema holográfico na hora que vai projetar, porque você vai ver praticamente teu cantor cantando na tua frente ali, dançando, né? E é um negócio projetado para cima, porque os caras estão desenvolvendo negócio de holografia, vamos ver como é que vai ser, né? Eles falam que é o primeiro carro com airbag traseiro nos bancos de trás, no estilo do da frente, né? Que ele vem de baixo assim, até ouvi falar que isso vai ser só nas versões long wheelbase, né? E é um opcional isso, então na hora de uma batida ele vai inflar, ele fala que ele usa o ar do carro para inflar, ele vem meio que do teu joelho aqui, então ele explode ali e você vai ter o mesmo nível de segurança como os do banco da frente, né? GPS do carro no heads-up display, indicando no vidro onde virar. Tem muita gente falando, puta, isso é um negócio de outro nível. Ela colocou em outro nível porque esse carro também, mais uma vez. Eu tô dando risada porque você fala, nossa, Mercedes é foda, é que tudo isso já tem, tá? Dentro da Mercedes já existe um carro que tem isso. A EQC, que é aquele primeiro SUV elétrico, tem um vídeo do Thomas, do AutoGefu, eu até comentei isso, acho que no NBcast, que ele faz exatamente isso. Então você coloca no GPS, no heads-up display, então ele indica a setinha lá pra frente, você virar à esquerda e tal. Claro que na S, como eu falei, a S vai ser, cada novo modelo é aprimorado. Então ele vai melhorando, entendeu? Aí você vê assim que ele indica lá pra esquerda, faz o trajeto no chão. Cara, é bacana pra caramba, assim, eu gostei, mas é o que já tinha na própria Mercedes, né? Eu vi também que as luzes no interior que interagem com você, né? Principalmente quando você vai trocar de faixa, no seu ponto cego, ele pode vibrar alguma coisa ali do lado da porta do motorista. E tem um carro, cara, eu também não tô lembrado se era no A8, que também já tinha, que quando você abre a porta, até inclusive já vendem esse acessório há muito tempo, tá? Alguns meses, você acha vídeo no YouTube, eu vou ver se eu coloco aí pra vocês. Uma pessoa abre a porta e ela vê que tem alguém chegando, ela pisca assim, ela pisca vermelho pra tipo avisar que, olha, tô uma porta, toma cuidado comigo, sou uma porta aqui, né? Fizeram um sistema aftermarket. Você lembra na X6 que a gente falou no Amigos por Carros? Que o carro entra numa, você pode entrar com o carro numa vaga bem complexa, assim, puta, virou esquerda, direita e tal, e o carro pode voltar até, se eu não me engano, acho que é 30 metros, ele volta, ele dá ré, então ele entrou de frente, puta, como é que eu vou tirar o carro ali agora, num lugar bem difícil? O carro simplesmente, ele refaz o trajeto contrário. A S também já tem essa opção também, né? Eu vi também que você pode linkar o carro na sua casa, no seu escritório, tipo uma Alexa da vida, né? Motorização, a Mercedes, vou contar só a gasolina, tá? Que é o que é aceito aqui no Brasil por conta das legislações aí. São 2 calibres, né? 3.0, 6 cilindros twin turbo com câmbio de 9 marchas. Você pode ter duas configurações, 372 cavalos e um outro de 441. Ambos com sistema mild hybrid que a gente já conhece, né? Que ele usa pulso elétrico aí, que o sistema de pulso elétrico, que ele mantém a sua velocidade assim para você não precisar reativar o motor a combustão. Ele tem 22 cavalos aí. Essas duas versões vão ser de tração integral, mais ou menos 0 a 100 por volta de 5 segundos, né? Vai existir uma versão V8 plug-in hybrid com autonomia elétrica também de até 98 km só no sistema elétrico, e eventualmente vai existir o motor 63 e o 73 que eu já falei. Onde foi que eu falei isso? Eu falei em alguma... Ou eu falei no NBcast ou eu falei em algum briefing, né? Que até vazou aí a questão do 73. Não, eu falei num momento isso. O motor 63Z e o 73, né? Vai ter 800 e cacetada lá. Vai ter na S, na 4Door, vai vir na futura SL que vai vir junto com a MG GT. Então vamos ver como é que vai ser aí, né? Aí é meio que isso aí, resumindo tudo, né? Então assim, é um carro que inova? Sim. Ele inventou todas as tecnologias? Não. Nesse momento é o carro mais tecnológico? Pode-se dizer que sim, porque quando eu falar tecnologia é complicado, porque você fala, pá, tecnologia do quê? De motor? Porque o Christian tá com 3 cilindros lá do Gemera, e o sistema que ele inventou elétrico lá, e o câmbio, né, fora o motor free valve da vida lá. Então assim, aquilo é uma tecnologia. É importante, os dois carros são importantes, vários carros são importantes. É o carro que tá à frente do seu tempo? Acho que não. Acho que não, porque talvez se eu fosse falar um carro, nomear hoje um carro que tá à frente do tempo, acho que seria o Gemera. Ele não entrou em linha, mas assim, a tecnologia que tem lá, as coisas que o Christian colocou, muito bacana referente à tecnologia de motor, né? Mas é isso aí. O que você achou do carro? Eu queria saber a sua opinião do visual e do carro de maneira geral, né? Você acha que inova mesmo? Ou se tiver alguma ideia, se falar que tecnologia que a Mercedes que inventou que eu procurei e não achei, mas fora a inovação dela, né? Eu fico imaginando só, fico um pouco de pena também referente à blindagem, porque a galera vai blindar aqui, né? Então a gente sempre falou isso daí nas gerações anteriores, já era preciso ter cada vez mais tecnologia, a quantidade de fio que deve ter no carro, que agora é muita coisa sensor, né? Mas mais complicado ainda sensor, sabe? Pela sensibilidade. Vamos ver aí, talvez, eu creio que deve vir só ano que vem, não deve vir mais esse ano, e é isso aí.
Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal. E se você quiser fazer parte do grupo de membros aí, clica lá, assina lá que eu te adiciono no nosso grupo do Telegram, beleza? Vamos aguardar até o próximo vídeo, o próximo lançamento aí que tem bastante coisa pra vir. Valeu, gente!